todo trauma, todo trauma, toda emoção, toda situação negativa, toda experiência que acontece na nossa vida, ela é registrada pelo corpo, mente e espírito. A mente registra, bloqueia ou apaga a memória. O corpo armazena, guarda, retém a emoção. E a alma sofre uma ruptura. Então, é como se a nossa alma estivesse toda desfragmentada com os traumas, com as experiências negativas que a gente vai vivendo na vida. Curar a mente somente não é o suficiente. Precisamos curar o corpo também, precisamos liberar, processar essas emoções. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live, sejam bem-vindos, anjos, seres de luz. Vocês sabem que grande parte do meu trabalho, ele parte da máxima que Michelangelo repetiu certa vez quando perguntaram para ele: "Nossa, como você consegue fazer estátuas e esculturas de anjos tão lindas?" E ele respondeu: "Eu vi na pedra um anjo, cavei até libertá-lo." E é por isso que para mim todos são anjos, todos são seres de luz. Cada um na sua etapa, cada um na sua jornada, cada um buscando evoluir, cada um em um degrau da escada de evolução. Então, hoje eu gostaria de trazer um tema que bloqueia muitas pessoas na sua jornada de evolução. Existe uma coisa que bloqueia muitas pessoas na sua jornada de evolução. E essa coisa são os traumas. Eu sei que você talvez possa olhar para o seu passado, olhar para a sua vida e falar: "Não, eu nunca passei por nenhuma experiência traumática. Eu tive uma infância muito boa, meus pais me amaram, cuidaram de mim, tive bons colegas na escola, estudei em bons colégios, minha família era zen, tranquila, eu não tive trauma nenhum, eu tô, eh, blindada, completamente livre de traumas." Bom, hoje eu vou provar para você que não, você não está blindado de traumas, mesmo você que consegue, que não é o meu caso, né, mas mesmo você que consegue olhar para o seu passado, né, consegue refletir no seu passado e pensar: "Nossa, minha vida foi perfeita, foi maravilhosa, eu tive os melhores pais, eu tive a melhor família, o melhor estudo, eu nunca passei por nenhuma situação traumática." Mesmo você que está falando isso agora, hoje, eu vou te ajudar a receber uns insights aí, dar uns cliques, né, dar uns estalos aí acerca de que ninguém está livre dos traumas. Absolutamente ninguém está livre desses traumas. A questão é que é justamente por desconhecermos esses traumas e acharmos que em um determinado nível e grau nós já nos curamos de todos os nossos traumas, nós já nos libertamos de todos os nossos traumas. É por esse desconhecimento, através desse desconhecimento, que o mal, entre aspas, vai operando na nossa vida. E quando eu falo mal, eu estou falando a consciência que nos arrasta e que nos puxa para baixo, que nos impede de evoluir. Acredite você no que você quiser acreditar, não importa. Eu não estou aqui para falar de crenças, de mitos, de nada. Eu estou aqui para falar de neurociência, estou aqui para falar de psicologia, estou aqui para falar de fisiologia, estou aqui para falar de neurosoma. Então, cada um de nós possuímos em gênero, número e grau uma sombra. Uma sombra no nosso interior, que opera dentro de nós. E por desconhecermos esses traumas, essas sombras,
É nesse desconhecimento, é nessa ignorância que elas operam na nossa vida, fazendo com que nós tenhamos comportamentos, hábitos, atitudes ou tomemos decisões, tá? Decisões que vão criando a nossa realidade, que vão atraindo ou afastando pessoas da nossa vida, que vão atraindo ou afastando oportunidades na nossa vida. Bom, então vamos quebrar o primeiro mito acerca das crenças. Antes de quebrar o primeiro mito acerca das crenças, que na quebra desses mitos, né, vamos desmistificar o que é o trauma à luz da ciência. Conforme nós formos quebrando esses conceitos, não só à luz da ciência, mas à luz da espiritualidade, à luz da energia, à luz também das emoções, você vai perceber que talvez você tenha passado, sim. Independente de quão perfeita aparentemente é a sua vida, você ainda armazena traumas, tá? Traumas no seu sistema. Sem falar absolutamente nada como certo ou errado. Mas numa visão mais visceral, direta e objetiva, trauma é um aprendizado com uma alta carga emocional. Essa é a definição de trauma, segundo a psicologia. Trauma é um aprendizado com uma alta carga emocional. Faz sentido para vocês? Um aprendizado com uma alta carga emocional. Faz sentido para vocês? Né? Bom, vou elaborar nisso, tá? Diante de tudo que vocês falaram aqui, quando algo acontece conosco, uma experiência negativa, principalmente, aquilo deixa uma marca. Tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, sem exceção, é registrado. Nada passa batido. No entanto, o nosso córtex pré-frontal, a nossa mente, que nós chamamos de mente consciente, ela só consegue processar 5% de toda essa informação. 95% das informações que estão acontecendo à nossa volta estão indo para o nosso subconsciente, para a nossa mente inconsciente. E o que acontece? Tudo que está acontecendo ao seu redor neste momento, vamos dar um exemplo. Você está assistindo essa live e você está ouvindo as minhas palavras. E você está talvez com alguém do seu lado assistindo uma outra coisa num tablet, ou alguém cozinhando, falando com você na cozinha, ou um avião passando agora. São todas informações que estão acontecendo ao seu redor, que elas não estão no seu plano de visão primário, mas elas estão acontecendo ao seu redor. 5% dessa informação você processa, você interpreta, você vê, e você pode até lembrar depois ou não. 95% dessa informação, ela também está sendo processada, absorvida, só que inconscientemente. Inconscientemente. Então, dentro dessa visão geral, absolutamente tudo que acontece na nossa vida é registrado. E quando uma experiência acontece, o nosso cérebro tira uma foto, isso é um registro cognitivo mental. É uma sinapse, uma conexão feita, um pulso elétrico, eletromagnético feito no nosso cérebro, impulsos químicos também, que geraram uma memória, uma foto. Pum! E quando essa experiência é carregada de uma emoção, o nosso corpo também registra essa emoção. Então, quando algo
bom ou ruim, acontece conosco, o nosso cérebro tira uma foto, isso é um registro cognitivo mental. O nosso corpo registra um químico. Esse é um registro hormonal, é um registro emocional daquela situação que aconteceu com você. E aquilo deixa um registro químico hormonal no nosso corpo. Armazena uma determinada emoção no nosso corpo. E essa emoção, geralmente, ela fica armazenada nos mini cérebros que nós temos espalhados no nosso corpo. Nós temos mini cérebros espalhados no nosso corpo, que são os nossos centros energéticos, que são conhecidos também como os nossos chakras, que são regiões onde estão as principais glândulas do nosso sistema endócrino e que possuem plexos neurais. E esses plexos neurais, eles não registram uma imagem, eles registram uma emoção através de um registro químico, de um hormônio que é liberado e que fica armazenado. Quando falamos de trauma, todo mundo começa a meio que fantasiar, romantizar na mente que é algo muito pesado, muito hard, muito duro, muito difícil. Né? Muito duro, muito difícil. E às vezes o trauma é uma coisa muito sutil, muito boba, simples, mas que naquele momento entrou como um soco na boca do estômago. Uma emoção que te causou uma reação. Mas, como a coisa às vezes é simples, você simplesmente, passou, tá tudo bem, esquece e deixa lá para trás. E você não se lembra. Mas isso não quer dizer que aquela emoção está ali ainda no seu corpo físico, em um dos seus mini cérebros, baixando a sua vibração e fazendo com que você tome decisões a partir de vibrações de medo, ou de escassez, de insegurança, ou de rejeição, ou de rancor, de ressentimento, de raiva, de vingança. Eu vou citar um exemplo meu. Um exemplo que eu já citei em algumas lives, vai ser repetitivo, peço desculpas, talvez vocês já devam até estar imaginando que trauma foi esse, mas é o que eu consigo resgatar como o trauma mais simples, mais bobo, a coisa mais simplória que poderia ter acontecido, mas ditou a maneira como eu lidei com o dinheiro a minha vida toda. Veja bem, para quem está chegando agora e não conhece a história, eu vou contar, mas para quem já acompanhou essa minha história, eu vou ser o mais objetivo e breve possível. Quando eu era pequeno, eu estava andando na rua. Essa foi uma memória de trauma que eu acessei num processo de atendimento e de meditação. Meditando, veio a memória e caiu a ficha e fez muito sentido para mim. Eu falei, uau, é isso. Eu não lembrava e eu jamais seria capaz de lembrar disso, desse fato tão simplório, tão bobo, tão insignificante. Eu jamais conseguiria lembrar dele se não fosse num processo profundo de meditação e conexão com as emoções que ainda estavam armazenadas dentro de mim. Emoções e crenças de escassez. Emoções e crenças disfuncionais acerca do dinheiro. Então, eu estava andando na rua e eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Eu era bem pequenininho. Hoje, depois de ter resgatado essa memória, eu tenho clareza. Mas 3, 4 anos é difícil você lembrar de alguma coisa, né? Então, eu estava andando na rua e vi uma moeda no chão, uma moeda brilhante, bonita. Eu falei, uau, dinheiro! Saí correndo para pegar a moeda. Peguei o dinheiro no chão, peguei a moeda no chão. E talvez minha mãe nem se lembre disso. Ela está acompanhando a live, talvez ela nem se lembre disso, porque é uma coisa tão corriqueira, tão boba, da mãe educando o filho. E tá tudo bem, não tem certo nem errado. Eu peguei o dinheiro no chão, saí correndo para minha mãe. Mãe, aqui, achei dinheiro. E ameacei trazer o dinheiro para a boca. Nisso que eu ameacei trazer o dinheiro para a boca, a minha mãe deu um tapa na minha mão, pá! E falou, não faz isso,
dinheiro é sujo. E eu comecei a chorar. Eu era criança, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu senti dor, eu me assustei. Aquilo foi um aprendizado com uma alta carga emocional. Eu aprendi que o dinheiro era sujo com uma alta carga emocional. A memória, eu fiquei velho, esqueci, não lembrava. Só no processo de autoconhecimento que eu cheguei a essa consciência. Só no processo de mergulho dentro de mim que eu acessei essa memória corriqueira, coisa boba, simples, simplória. Uma mãe educando filho e tá tudo bem, tá certo. Não tem certo nem errado, tá tudo bem. Foi a maneira que minha mãe, na época, entendeu, ou até se assustou e me educou. Só que foi um registro ali, emocional forte, com uma carga emocional muito forte. E aí, o que aconteceu? A minha vida toda, a minha relação com o dinheiro era muito difícil. Eu, mesmo nos momentos que eu ganhei melhor na vida, o dinheiro não parava na minha mão. Porque eu tinha que gastar rápido, porque o dinheiro era sujo. Eu tinha que me livrar do dinheiro, porque o dinheiro era sujo. Então, veja bem, fantasia se romantiza que o trauma é uma coisa assim muito forte, como um abuso sexual, né? Mas o trauma ele pode ser uma coisa tão simples como uma mãe educando o filho para protegê-lo, como foi o meu caso. Pode ser uma coisa tão simples, tão simplória, hoje nem tanto, e de verdade não é tão simples, se a gente parar para pensar, como o abuso verbal. Não houve violência física, não houve violência sexual, mas houve uma violência verbal. Então isso também armazena um trauma. E quantas vezes nós já fomos abusados verbalmente? Olha, por mais perfeita que você preste atenção e fale, minha vida é perfeita. Sempre tive muita paz. Ah, nunca tive problema, nunca levei desaforo para casa. Por mais que você fale tudo isso, em algum momento você já sofreu algum tipo de abuso. Verbal, físico, emocional, Deus me livre, até sexual. Até sexual. Quantas mulheres que eu já trabalhei que acessaram memórias de abuso e que tinham escondido ou tinham guardado lá no fundo delas. Entende? Então, o trauma, ele não é necessariamente uma coisa muito assim, alguém morreu. Como, por exemplo, a Adriana acabou de comentar aqui no Instagram, ela falou aqui, ó, eu vi meu irmão morrer, vi minha mãe entrar em uma depressão profunda, que esqueceu de mim e de minha irmã. Meu pai se fechou no mundo dele e se voltou ao trabalho. Esse é um trauma punk. Eu só tinha 4 anos e minha irmã era um bebê. Perder um irmão e ver a sua mãe te rejeitando, esse é um trauma, baita trauma, difícil de lidar. Perder alguém, ser abusado fisicamente, sexualmente, é um trauma dos mais pesados. Luto também é um trauma pesado. E muitas pessoas, traição, né? Traição também é um outro trauma muito pesado. Traição. Alguém que te magoou, né? Magoou profundamente, que traiu sua confiança. E aí não só a traição conjugal, a traição de pai com filho, filho com pai, mãe com filho, filha, etc. Esses são os tipos de traumas, né? Às vezes um acidente que você sofreu, um acidente duro, difícil que você sofreu. Essas são as formas de trauma mais punks. Mas tem os traumas bem suaves, como esse que eu citei da minha infância, coisa boba. O que é uma mãe dando tapinha na mão do filho para ele não botar a moeda na boca porque pegou a moeda do chão? Além do risco de engolir a moeda,
o risco de também se contaminar com sujeira, né. Então, a gente precisa quebrar esse mito de que o trauma é uma baita porrada da vida que te deixa de quatro, sem eira nem beira. Não, traumas são coisas também muito simples. Alguém que te fala uma coisa que você não gostou e você guarda e no processo, aquilo vai gerando memórias de trauma, vai armazenando. E aí o que que acontece? Como eu falei, trauma é um aprendizado com uma alta carga emocional. Então, tudo isso que vão te dizendo vão gerando traumas, vão acumulando emoções, vão gerando altas cargas emocionais e você vai armazenando isso aí tudo dentro de você. Vai armazenando, vai remoendo, você às vezes até esquece de onde vem essa emoção de tanta raiva, de tanto ódio do mundo que você sente, de tanta angústia que você sente. Você às vezes até esquece disso. Você esquece porque você tem tanta raiva do mundo, você esquece porque você sente tanto ódio do mundo, você se esquece porque o porquê de você se sentir tão vítima ou injustiçado diante do mundo. Você talvez esquece o porquê você cria seus relacionamentos sempre de um lugar de carência, de medo de ser rejeitada, de ser abandonada. Você pode esquecer o porquê dessas emoções de rejeição, de raiva, do porquê você tem certas atitudes contra o mundo. Você pode até esquecer a origem dessas emoções, porque é muito fácil, o registro cognitivo mental é muito fácil de apagar. E geralmente o nosso cérebro, que é inteligente, feito para economizar energia, ele realmente apaga a memória. Apaga a memória. Só que só a mente não controla o corpo. O corpo, ele armazena também aquela emoção. E toda vez que uma emoção negativa gera um trauma, esse trauma, ele é um trauma sistêmico. Ele gera primeiro uma ruptura mental. Essa ruptura mental gera um glitch, um conflito, um bug. O seu cérebro lidar com a situação como? Apagando. Apaga a memória, esquece, finge que você não foi abusado, finge que isso nunca aconteceu. Às vezes até parece que foi um sonho, você acha que foi um sonho, um pesadelo e que não foi real. Você apaga. Ou quando não, como foi comigo, você esquece completamente do trauma. Por mais simples ou grave que ele possa ter sido, isso pode acontecer. Até com, principalmente com os traumas mais graves. Porque o nosso cérebro, devido a essa ruptura mental, devido a esse conflito neurosomático, devido a esse processo, né, mental, ele bloqueia a memória para você não sofrer mais com aquilo. E o nosso corpo, o que, que ele faz? A emoção fica armazenada também no corpo. E aí ela fica armazenada na forma de tensão no nosso corpo. O nosso sistema endócrino e esses minicérebros espalhados no nosso corpo, eles armazenam a emoção. E você acorda de manhã e sente muita raiva. Você não lembra de onde vem essa raiva. Talvez essa raiva que tu sente do mundo foi porque tu foi abusada e não lembra, foi abusado e não lembra. E aí aquela raiva tá ali e você age com raiva, age com rancor, age com ressentimento, age sempre pagando na mesma moeda e não sabe por quê. E aí você está criando a sua realidade, não sabe, mas está lá a emoção. O seu corpo se protegeu dessa emoção como? Não processando ela e guardando ela. E aí, geralmente, essa emoção vai virando desarmonia no corpo físico. Aí a pessoa, por exemplo, emoções de raiva, rancor, ressentimento, geralmente gera problemas gastrointestinais. E aí a pessoa de um problema gastrointestinal, de uma gastroenterite, de uma gastrite, vai desenvolvendo para uma úlcera, de uma úlcera vai desenvolvendo até para um câncer, e ela não sabe. Ela desenvolve um câncer e ela não sabe que aquele câncer não tem nada a ver somente, talvez, com o hormônio que ela consumiu da carne ou do agrotóxico que ela comeu no alimento. Não somente a isso. Tudo se soma. Nada é isolado no nosso corpo. Tudo acontece de maneira dinâmica, simultânea e rápida, tá? Mas talvez ela não saiba que grande parte que contribuiu para a geração daquele câncer, daquela doença no corpo dela, sei lá, um diabetes tipo 1 ou 2, um problema cardíaco, uma doença cardíaca, ela não sabe que tem a origem lá numa mágoa, lá num trauma, lá numa dor que ela sofreu,
que ela nem lembra, porque o cérebro, para se proteger, bloqueia a memória, e o corpo registra a emoção e guarda a emoção na forma de tensão. Vai guardando na forma de tensão. E aí também ocorre uma ruptura na nossa alma. Todo trauma, toda emoção, toda situação negativa, toda experiência que acontece na nossa vida, ela é registrada pelo corpo, mente e espírito. A mente registra, bloqueia ou apaga a memória. O corpo armazena, guarda, retém a emoção. E a alma sofre uma ruptura. Então, é como se a nossa alma estivesse toda desfragmentada com os traumas, com as experiências negativas que a gente vai vivendo na vida. Curar a mente somente não é o suficiente. Precisamos curar o corpo também, precisamos liberar, processar essas emoções. E só isso também não é o suficiente. Precisamos reintegrar a alma. Reintegrar a alma partida. Porque o trauma, ele fica registrado nos 3 corpos. E aí tem uma outra questão. Outra forma que o corpo lida com essas emoções negativas, traumáticas, que ficam armazenadas no seu corpo, é viciando nessas emoções. Pois é. Emoções são químicos, tá? Emoções são químicos, é isso mesmo. Embora emoção, sentimento seja algo que você interprete com a sua mente e você ache que é apenas algum fenômeno psicológico somente, não é um fenômeno psicológico somente. Não é um fenômeno abstrato, etéreo somente. Uma emoção é um químico. A combinação de endorfinas, serotoninas, dopaminas, noripinefrina, adrenalina, cortisol e tantos outros hormônios em determinados níveis e graus vão gerando emoções específicas no nosso corpo. Então, emoções são químicos no nosso corpo também. Emoções são hormônios que são liberados, dosados, controlados pelo nosso corpo, mediante influências e estímulos do cérebro ou do próprio corpo. E esses químicos, muitos deles, principalmente os químicos que estão engajados em uma síntese com adrenalina, cortisol e noripinefrina, que são geralmente as emoções negativas, como raiva, ódio, são extremamente viciantes. São químicos extremamente viciantes. Tão viciantes como qualquer droga. É isso mesmo. O nosso corpo se vicia em emoções negativas. O nosso corpo se vicia em emoções negativas. Aí você acorda de manhã, levanta pelo mesmo lado da cama, coloca o mesmo pé no chão, alcança o seu celular. E você, de repente, se percebe, uau, tô bem hoje. Meu Deus, cadê? Cadê aquela raiva? Cadê aquele ressentimento? Cadê aquele rancor? Cadê? Não tá aqui comigo? Cadê? Ai, cadê aquele ciúme? Aquela inveja? Cadê? Aí, de repente, achei. Tá aqui. Ufa, agora sou eu. É isso mesmo que acontece todos os dias de manhã. Você levanta da sua cama e de repente você se dá conta que está bem. Mas o seu corpo está tão viciado naquelas emoções que ele começa. Cadê? Cadê a raiva? Cadê aquele ressentimento? Cadê aquele ciúme? Cadê aquele ódio? Cadê onde ele está? Cadê? Aí, vem a memória. Ou vem a emoção volta. Aí o teu corpo, ufa, e junto com ele a sua mente, ufa, agora eu sei quem eu sou. Porque essas emoções negativas, elas são tão viciantes que elas começam a definir quem você é. Você acaba se identificando a tal ponto com essas emoções negativas
que são produtos dos traumas que você viveu no seu passado, independente do nível desse trauma. Pode ser um trauma moderado, leve, ou até um trauma grave, não importa. O seu corpo se viciou nessa emoção. E aí você vai fazer uma coisa e você toma atitude, ações, age, faz comportamentos alinhados com a forma como você está se sentindo. Você age de acordo com o seu estado de ser. O seu estado de ser é o seu estado de sentir. Então você age de acordo com os seus sentimentos e emoções. E é por isso que muitas pessoas estão criando suas vidas desse lugar de trauma, desse lugar de raiva, de sentimentos que viveram lá no passado. E nós ficamos viciados nessas emoções. Ficamos viciados nessas emoções. E o curioso é que essas emoções, o Matheus falou aqui, emoções presas no subconsciente. É isso mesmo, presa no subconsciente, num grau que o seu corpo também é a sua mente subconsciente. Porque o seu corpo, como a sua mente subconsciente, ele vai alimentando crenças, formas de ver a realidade. Não, dinheiro não dá em árvore, então eu tenho que ser sovina, eu tenho que ser egoísta. Ah, dinheiro é muito difícil, então eu tenho que escolher os piores trabalhos do mundo. Eu tenho que odiar o meu trabalho, porque dinheiro só vem com dificuldade, dinheiro tem que ser difícil, a vida é uma batalha. Ah, eu não consigo me abrir para novos relacionamentos. Você não consegue se abrir para novos relacionamentos porque talvez lá no passado você foi traída por alguém que você confiava muito e você se fechou para o mundo. Você pode falar: não, eu superei aquele fulano, esqueci. Ah, nada a ver. Sou até amiga dele. Será? Será? Entende? Nós precisamos observar. Precisamos observar quais são essas memórias de trauma que estão gerando as nossas reações, os nossos comportamentos reativos. E lá eu registrei aqui, ó, logo no começo da live, a Lucila perguntou como lidar com a emoção para não virar trauma. Muito interessante. A sua pergunta é muito boa. Através da consciência plena ou atenção plena. É você estar verdadeiramente aqui no momento presente. Quando você está consciente da maneira como você se sente, você processa aquela emoção, percebe que aquela emoção não é você e você deixa ela ir embora. É esse o trabalho que eu ensino para os meus alunos na prática da meditação diária. A gente vai ficando tão bem, tão bem, tão incrível, se sentindo tão incrível que a gente não entrega a nossa paz por qualquer coisa. Às vezes acontece algo ruim, algo negativo, e aí o que você faz? Você lembra que tem aquele lugarzinho dentro de você, acolhedor, que você pode respirar e elevar sua vibração de novo e ficar presente e ficar no aqui e agora nesse momento. E você consegue perceber todo dia em meditação que você não é os seus sentimentos, que você não é os seus pensamentos, você é a consciência acima disso tudo. E quando acontece algo de negativo, a gente continua sofrendo, não vou mentir. As coisas acontecem, nos abalam emocionalmente, a gente até sofre às vezes, mas a gente sabe que tem aquele refúgio, aquele lugar para voltar, para sentir aquela paz, aquele amor, aquela tranquilidade. E aí você vai e medita e passa aquilo. E você volta a ficar em paz. E aquilo não vai mais sendo armazenado como traumas no seu sistema. Porque você sente, você entende que precisa sentir, processar a emoção, você entende que está tudo bem se sentir triste hoje, está tudo bem ficar com a vibração baixa e está tudo bem, mas espera aí. Agora deixa eu sentar, meditar e elevar minha vibração. É esse o caminho.
E para aqueles que estão, meu Deus, eu tenho traumas hard, eu tenho traumas punk, eu tenho traumas gravíssimos. Ah, eu estou emocionalmente viciada e mentalmente programada para viver dentro dos circuitos de ações e reações daquele trauma. E foi um trauma muito punk, muito duro, muito hard. Não dá para eu me libertar dele. Não dá para me livrar dele. Dá sim. Dá sim. Dá sim. Você pode. Você consegue se libertar de tudo isso que você não quer mais para sua vida. O caminho é o autoconhecimento, é a expansão da consciência, é a meditação, é olhar para si mesmo com amor, com carinho, é olhar para você e se dedicar a si mesmo. Gente, a gente escova o dente todo dia. A mulherada toma banho, lava o cabelo todo dia. O homem também. Mas a mulherada, quando vai lavar o cabelo, fica horas no chuveiro. Exceto a minha esposa, ela é super prática. Mas, enfim, às vezes a gente gasta tanto tempo na nossa higiene, né? Na higiene corporal, na higiene bucal. Mas as pessoas estão sempre ocupadas para se dedicar à higiene mental, espiritual, energética. Estão sempre ocupados. Não, eu sou muito ocupado, não tenho tempo para meditar, não. Aí eu sou muito ansioso, muito angustiado, não consigo parar. Como é que eu vou meditar? Não, a correria é muito grande. Eu acordo de manhã, já tomo banho, tomo café, saio correndo para o trabalho, busco o filho na escola, volto para casa, aquela correria. Não dá tempo para meditar, eu não consigo meditar. Ah, não tenho tempo para mim. Você tem tempo para todo mundo, para Deus e o mundo. Até para quem não merece a sua atenção, você tem tempo. Mas para você, você não tem tempo. A pessoa que mais importa. E saiba que, bom, principalmente quem é mãe, os seus traumas, se você não curar eles, eles vão influenciar seus filhos também. Então, se não é por você, pelo menos faça pelos seus filhos. Cure os seus traumas. Porque o trauma nos faz sangrar. E nos faz sangrar em cima das pessoas que não nos feriram. Tá pingando, tá sangrando ali. E você vai descontando em pessoas que não merecem. Em pessoas que não te feriram. Você talvez está sempre falando: "Ah, um dia talvez eu vou me dedicar a esse caminho. Talvez um dia eu vá olhar para mim mesmo. Por enquanto eu tenho faculdade. Ah, não, o trabalho lá tá punk". Mas sabe que essas são todas distrações da 3D, né? Dessa ilusão que a gente vive, para fazer com que você se distancie de você, da sua essência. E sabe o que vai acontecer? Você vai continuar fazendo a faculdade para quando tu terminar a faculdade, chegar lá e, caraca, eu fiz esse curso, mas eu estou trabalhando na área e eu odeio esse trabalho. Por quê? Na correria, criando a sua realidade de lugar de trauma. As pessoas escolhem suas profissões de lugar de trauma. Muitas pessoas escolhem suas profissões de um lugar de trauma. Para não ficar sem dinheiro, eu escolhi minha profissão. Não, engenheiro. Engenheiro ganha bem. Então, vou trabalhar na área de engenharia, vou trabalhar na área da indústria, porque eu vou ganhar bem, é dinheiro certo todo mês, paga muito bem. Eu escolhi meu emprego por quanto pagava, mas por conta de um trauma que eu vivi com dinheiro, que dinheiro era sujo. Mas eu precisava dele para sobreviver e o dinheiro não parava na minha mão, então eu precisava de um emprego que me pagasse bem. Então, precisamos sair da inconsciência, gente, para poder começar a escolher o que nos faz crescer, nos faz evoluir. Então, sim, há esperança. Há esperança. Há um caminho. Há uma forma. Há uma forma de você se libertar desse fardo que você vem carregando a sua vida toda e não sabe por quê, mas você vem agindo, tomando atitudes, fazendo determinados padrões de comportamentos e adotando certos hábitos que você nem sabe por que está fazendo.
nunca questionou, e muitos deles, principalmente os que você quer mudar e você fala: não, eu não quero mais comer compulsivamente, eu não quero mais beber como alcoólatra, eu não quero mais ir para festas para fugir de mim mesmo, mas eu não consigo ficar sem isso porque é a minha terapia. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto mal quando eu volto para casa e eu não quero mais isso. Conflituoso tudo isso, né? Ah, eu não quero mais fumar, mas fumar me faz me sentir bem, eu fico relaxado, relaxado. Mas eu sei que o cigarro me faz mal. E você não sabe, talvez, por que você escolheu esses comportamentos, esses padrões, esses vícios. E agora eu te disse o porquê. E agora eu te mostrei o caminho. E agora você sabe de onde vêm esses comportamentos, muitos dos quais você não quer mais para sua realidade. Então, pare agora de criar sua vida através dos seus traumas. Pare agora de criar sua vida através de coisas que aconteceram no passado. E como eu disse, trauma é um aprendizado com uma alta carga emocional. Uma das maneiras de você se livrar da alta carga emocional é entender qual é o aprendizado. Esse é o trabalho da terapia. Como terapeuta, quando o meu cliente traz uma questão de um trauma, a primeira coisa que eu vou é entender o que ele aprendeu com o trauma. A gente vai cavando, vai ressignificando, ele vai entendendo que aprendeu X, Y, Z com aquele trauma. E aí eu pergunto para ele: faz sentido você continuar com essa emoção negativa para aprender isso? Você já não aprendeu isso? Já. Faz sentido você continuar a remeter a essa emoção, a essa coisa ruim para se lembrar desse aprendizado? Não. Vamos ressignificar? Vamos liberar esse sentimento negativo? Vamos transformar ele num sentimento positivo? Vamos. E esse aprendizado, ele trabalha ao seu favor? Não. Na verdade, me atrapalha. É uma crença limitadora que eu tenho. Vamos transmutar essa crença? Substituir por outra crença mais elevada? Vamos. E aí a gente faz o trabalho. Então é assim a jornada. É a jornada que eu convido vocês, né? Convido vocês a se dedicarem à jornada da meditação, ok? Bom, espero que essa live, esse conteúdo tenha sido útil para vocês, aquilo que você sentiu no coração como verdade guarda, aquilo que não apenas descarta. Lembre-se sempre que você não está sozinho nessa jornada, somos todos um. Preciso encerrar a nossa live, o nosso bate-papo que está maravilhoso aqui, já estourei o horário. Eu tenho aula para dar para os meus alunos do protocolo de 21 dias do Soma, que eu tenho outro assunto foda, sinistro, para abordar com eles, que eu já estou inspirado aqui. Então, eu vou lá para minha mentoria em grupo. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês e sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos pela espiritualidade, pelo amor incondicional. Envio amor incondicional para todos vocês. Libertem-se de si mesmos e de seus traumas. Até mais!